Quero cumprimentar você que está conosco aí no canal Mais Uma Voz. É uma alegria muito grande poder mais uma vez estar aqui para falar sobre esse tema tão importante, essa série que nós estamos apresentando, chamada O Filho de Deus. De antemão quero dizer para você que não foi muito fácil chegar aqui, esse local onde eu estou agora, para poder fazer essa gravação. Eu literalmente passei por muitos espinhos. Passei por um local ali que tinha muitos espinhos, tive que fazer uma volta para chegar até aqui. E simbolicamente também eu tenho passado por muitos espinhos para falar deste assunto. É um assunto muito sério, é um assunto muito delicado de se falar, mas ele precisa ser dito. E antes de nós começarmos a entrar neste assunto, dessa parte, na qual nós estaremos falando sobre o que os líderes religiosos manifestaram de oposição quando Jesus ele se declarou Filho de Deus. Nós queremos convidar a você que faça uma oração conosco. Nós vamos falar algumas coisas muito delicadas nessa parte. Com certeza algumas pessoas não vão gostar nem um pouco do que vai ser dito aqui agora, mas a palavra de Deus ela será aberta. E eu espero que você compreenda este assunto. Mas eu não quero que você compreenda este assunto somente através desse vídeo. Continue estudando esse tema. Não fique satisfeito com o que você já sabe, com o que as pessoas te ensinaram a respeito disso. Continue pesquisando, continue estudando e principalmente continue buscando somente de Deus a direção do seu espírito para que você entenda isso. Porque se você depender somente de mim, ou de pastores, ou de outras pessoas, e descansar no conhecimento delas, ou no que elas estão te dizendo, você corre sério risco. Então eu te peço, continue estudando esse tema. Eu quero te convidar agora que se ajoelhe comigo para nós fazermos essa oração. Se você não puder se ajoelhar, eu não sei como você está aqui eu estou em meio à natureza, o local aqui não é propício, mas mesmo assim eu quero me ajoelhar. Porque este tema que nós vamos falar agora, as coisas que nós vamos mencionar agora, são muito delicadas. E eu quero me ajoelhar aqui, se você quiser se ajoelhar aí conosco, faça isso e vamos falar com o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome, bem como o nome do seu amado Filho que veio a este mundo nos deixar um exemplo de santidade, de humildade, de mansidão e morrer por nós, Senhor, para nos resgatar da maldição do pecado. Eu quero te suplicar, Senhor, que esteja conosco agora na transmissão desse tema e também com as pessoas que estão do outro lado dessa tela, ouvindo, assistindo, estudando conosco. Queira, Senhor, por meio do seu Espírito, abrir um entendimento de cada uma delas, para que elas compreendam, Senhor, a verdade a respeito deste tema tão sério que nós estaremos agora continuando a apresentar sobre o seu amado Filho Jesus. Ao abrir agora, Senhor, a tua palavra, que o teu Espírito ele nos ilumine e nos ajude a compreender a verdade declarada em tua santa e divina palavra. Todos esses favores nós lhe suplicamos, não que haja méritos em nós, Senhor, mas nos méritos do seu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, como você já sabe, nessa parte da série O Filho de Deus,
nós falaremos sobre os líderes religiosos. E falaremos qual foi a reação deles ao Jesus se identificar como o Filho de Deus. A Bíblia ela deixa para nós registrado isso e deixa muito claramente declarado para nós que a reação deles não foi das melhores. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero fazer com você um pequeno estudo bíblico. Se você se lembra, se você tem nos acompanhado nos vídeos anteriores, você sabe que eu apresentei essa Bíblia, a Bíblia Palavra-Chave, e disse que nós iríamos usá-la em um determinado momento para explicar sobre alguns termos no original, a sua significação, e nesse vídeo nós faremos isso. Antes de utilizar este recurso, eu quero apresentar para você um livro que é chamado A Trindade. Esse livro ele é publicado pela editora CPB e ele foi escrito por 3 teólogos norte-americanos. Esses teólogos aqui, então, nesse livro, A Trindade, eles têm o objetivo de fundamentar a sua tese sobre a doutrina da Trindade. Eu quero aqui usar algumas citações deles a respeito dessa questão do Filho de Deus, para que você entenda qual é o pensamento desses teólogos e da maioria dos teólogos hoje que creem na doutrina da Trindade sobre o fato de ser Jesus ou não o Filho literal de Deus. Eu quero abrir aqui na página 107 desse livro. E eu quero ler para você, no 3º parágrafo, o que eles vêm dizendo a respeito da questão de ser Jesus o Filho de Deus ou não. Ou melhor, antes de ler, eu quero fazer o seguinte, para que você veja, eu vou colocar aqui na tela essa parte que está aí sublinhada, toda essa parte. Você pode aí congelar a tela e você vai ter acesso, você vai poder ler aí todo o conteúdo. Você congela a tela, lê o conteúdo. E agora nós vamos ler, fazer a leitura aqui junto com você, para nós fazermos algumas considerações a respeito. Então eles vêm dizendo aqui o seguinte: outra importante consideração envolve o modo como interpretamos a Bíblia. A questão diz respeito a se devemos interpretar certas passagens de modo literal ou dar-lhes um tratamento mais figurado. Vamos tentar ilustrar o ponto da seguinte forma. Quando nos referimos a Jesus como Filho, e frequentemente falamos da primeira pessoa da divindade como Pai, estamos realmente pretendendo dar um sentido totalmente literal a esses termos? Então aqui eles colocam em dúvida, eles já lançam essa pergunta para deixar você em dúvida. Se os termos Pai e Filho relacionado a Deus e a Jesus, eles são realmente literais ou não? E aí eles continuam fazendo outras perguntas para colocar essa dúvida na sua mente. Eles continuam dizendo, ou seria mais apropriado interpretá-los de um modo mais metafórico, que focalize alguns aspectos seletivos da filiação e da paternidade. Então, segundo eles, seria interessante focalizar esses termos como algo metafórico? Na realidade é uma pergunta a qual ela é uma pergunta tendenciosa, onde eles já apresentam nas páginas seguintes e durante todo o livro que realmente essa questão de filho relacionada a Jesus é algo metafórico. E aí eles fazem uma outra pergunta neste mesmo parágrafo. Por exemplo, se alguém pretende dar um sentido totalmente literal à expressão Pai, deveria isso significar que também precisa existir uma eterna e celestial Mãe de Deus, talvez o Espírito Santo?
Então aqui até em tom irônico, eles querem dizer que se nós considerarmos que Deus é o Pai e Jesus realmente é o Filho, literalmente, então deveria ter também uma mãe, e essa mãe talvez seria o Espírito Santo, de forma irônica aqui então, e até com um certo tom de sarcasmo, eles querem incutir na mente do leitor que se for para levar tudo na literalidade, então tem que ter uma mãe também. Mas é importante notar que a Bíblia não menciona uma mãe de Deus. Os católicos, eles até acreditam que Maria é a mãe de Deus, mas Maria é a mãe de Jesus, o Jesus homem. Antes de Jesus nascer de Maria, ele já existia. O próprio Jesus já disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E isso causou uma fúria muito grande nos líderes religiosos de sua época. Mas note que no texto ele diz, antes que Abraão existisse. Na realidade, ele existiu também antes de Adão, não só de Abraão. O fato é que Jesus ali estava falando a respeito de Abraão, que era o orgulho nacional, onde os líderes religiosos se escoravam no fato de ser filhos de Abraão. Então, por isso que Jesus usou o termo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas Jesus ele existiu até antes mesmo de outros patriarcas, que foram antes de Abraão, antes de Noé, antes de Enoque, antes de todo ser humano, antes até mesmo dos anjos. Você pode ver lá em Hebreus, capítulo 1. Então aqui, o que os teólogos estão querendo dizer através desse livro, A Trindade, na página 107? Que o termo filho é algo metafórico, é algo simbólico. Eu quero continuar lendo com você aqui, na parte da página 108. Você pode congelar aí a sua tela. E eu vou ler aqui com você que eles explicam o seguinte. Em primeiro lugar, a palavra unigênito é uma tradução do termo grego monogenes. Isso aqui está correto, daqui a pouco nós vamos ver aqui na Bíblia a palavra-chave. Este vocábulo é composto por dois termos gregos, monos, que significa único ou sozinho, e genos, espécie, ou em termos mais amplos, família, raça ou nação. Nosso termo gene provém da mesma palavra grega. Em síntese, a palavra significa único ou único de uma espécie. E é isso mesmo. Jesus é o filho único da espécie divina. Ele é o único ser divino que é filho de Deus. Os demais filhos de Deus, eles são filhos por criação ou por redenção. E Jesus é filho por nascimento, porque ele foi gerado do Pai. Aqui eles continuam dizendo o seguinte, mas aí depois dessa explicação aqui eles vêm dando uma outra visão, segundo a tese deles para defender a doutrina da Trindade. Eles continuam dizendo o seguinte, uma ilustração tirada da experiência de minha própria família talvez se revele útil. Meu irmão, Donald, era o mais velho dentre os 5 irmãos. Possuía uma personalidade definitivamente brilhante, colorida e até mesmo ousada. As pessoas ou o apreciavam profundamente ou sentiam uma repulsa quase total por sua disposição singular. Lembro-me de meu pai muitas vezes descrever assim a singularidade de Donald. Se eu tivesse a capacidade de gerar filhos por outros 1000 anos, certamente jamais teria outro igual a Donald. Donald era o único gerado por meu pai. Mas na mente do pai, por certo, ele era único, entre aspas. Então aqui o autor dessa parte, ele usa a ilustração, aí, a experiência de um irmão dele, para dizer que esse irmão ele era único, ele era diferente, eles eram todos filhos do mesmo pai, mas ele era um filho diferenciado. Pois bem, qual é o significado bíblico desse importante termo? Será que João e outros autores bíblicos o utilizam no sentido estrito da analogia com as relações humanas normais, sugerindo fortemente um pai pré-existente que literalmente gera um filho? É este o significado do termo monogenes? Eles perguntam, eles lançam essa pergunta. E aí logo embaixo eles dão a resposta, que você pode ver aqui
nessa parte que está sublinhada aqui. Você pode congelar a sua tela e você vai ver a resposta deles. Eles dizem o seguinte: o uso mais amplo do termo na Bíblia sugere algo diferente. A palavra genos deriva do verbo grego ginomai, que significa vir ou vir a ser, e não do termo grego genal, gerar ou ser pai. Portanto, a palavra monogenes não se refere a Deus, o Pai, gerando a Jesus como seu filho semidivino, literal. Aqui eles distorcem, eles colocam como se os antitrinitarianos acreditassem que Jesus é um ser semidivino. Mas eu não conheço nenhum antitrinitariano que acredita que Jesus é um ser semidivino. Eu, por exemplo, dou aqui de boca e de imagem o meu testemunho de que Jesus é realmente 100% divino e não semidivino. Por isso eu o adoro. Eu adoro o Pai e o Filho. Mas eu não vejo nenhuma citação bíblica pedindo para que se adore uma terceira pessoa. Se algum dia alguém me encontrar na Bíblia e me passar essa citação, eu passo a crer que devo adorar também a uma terceira pessoa. Então, aqui eles querem dizer que os antitrinitarianos acreditam que Jesus é um ser semidivino, por ele ser filho, mas eu não acredito assim. E todos os antitrinitarianos que eu conheço também não acreditam assim. Eles acreditam que Jesus é 100% divino, mas o Filho de Deus e digno de adoração. Eles continuam aqui dizendo que, em vez disso, indica a singularidade, o caráter único de Jesus como Filho encarnado. Quer dizer, ele é um filho somente encarnado. Só quando ele passou a assumir a carne humana que ele começou a ser filho. E aí eles citam o Deus homem que se tornou um ser humano carnal, ao mesmo tempo que preservava sua plena natureza divina, sua qualidade de alguém igual a Deus o Pai. João 5,18. Poderia haver existido na história do universo algo de caráter tão único quanto o Deus Criador tornasse carne? João 1,14. Eu não vou continuar lendo, se você quiser continuar estudando, eu já estudei esse livro todo de capa a capa, coloquei muitas referências na margem, muitas referências, tanto de publicações da própria igreja, que é a publicadora desse livro, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e de textos de outros livros dessa publicadora e de textos bíblicos também, que refutam muitas das colocações feitas aqui na tese desses três homens para defender a doutrina da Trindade. Se você quiser continuar estudando e pesquisando a respeito do assunto, fique à vontade. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para alguns textos aqui que vêm lançar por terra essa teoria deles. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 1, versículo 18. João 1, 18. Lá diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então aqui note bem, aqui nós vemos que Deus, o Pai, ele nunca foi visto por ninguém. Nunca. Ele habita na luz inacessível. Olho nenhum jamais viu a Deus o Pai. E aqui vem dizendo que o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, este declarou quem é Deus. Porque ele se apresentou à humanidade, não só no Novo Testamento, como também no Velho. Em alguns próximos vídeos adiante nessa série, nós estaremos apresentando essa questão dele se apresentando no Antigo Testamento. E esse texto, uma grande verdade em que há uma tentativa de mudar, de esconder que Jesus é
o Filho de Deus, o Filho unigênito, é que esse texto, na versão revista e atualizada de Almeida, ele foi alterado. Lá você não encontra a expressão Filho unigênito, você encontra a expressão Deus unigênito. Eles mudaram isso lá. E existem outras mudanças, que nós vamos ver também futuramente em outros vídeos, que eu vou apresentar para vocês. Mas a verdade é que aqui, nessa Bíblia, a palavra unigênito ela está sublinhada e acrescida de uma referência, de um número, que eu quero que você veja aqui comigo. Está bem aqui em cima onde está o meu dedo. Ó. Congela a sua tela. Você pode perceber que a palavra unigênito tem um sublinhado e um númerozinho aí em cima, correto? Agora eu quero que você acompanhe comigo o significado dessa palavra. Essa palavra unigênito, que como os teólogos afirmaram aqui no livro, a Trindade, ela é do grego monogênes, realmente é do grego monogênes. Eu quero comprovar isso com você aqui, no dicionário dela. Mais uma vez eu vou aproximar a Bíblia para que você congele a tela. A referência é 3439. Essa que está acima do meu dedo, 3439. E eu vou ler aqui com você essa referência, que diz assim: Filho único, isto é, único, unigênito, Filho único. Então, esse é o significado do termo monogênes, Filho único. Eu vou continuar lendo a referência e você vai ver que aqui não está dizendo nada que é figurado, que é um termo simbólico, nada disso. Adjetivo de monos, único, genus, tipo, que deriva da raiz ginomai, como eles apresentaram, tornar-se. No caso, tornar-se. Esse caso, tornar-se, ele pode ser entendido como o filho se tornar filho a partir de uma geração também. E não só ele se tornar a partir de uma data após ter nascido. Esse termo tornar-se, ele pode também significar que a partir do momento que ele nasceu, ele se tornou filho. Filho único, unigênito, isto é, filho único. Nos textos de João, usada somente a respeito de o Logos, o Verbo, o Filho unigênito de Deus, no mais alto sentido, como o único que conhece e revela a essência do Pai. Então você percebe aqui que essa é a definição do termo monogênes, filho único, único gerado. E agora eu quero apresentar para você algo que eles não apresentam aqui nesse livro. Eles não mostram isso aqui nesse livro. Por quê? Porque isso desmascara a tese deles, de que esse termo, ele é um termo simbólico, de que é um termo figurado aplicado a Jesus. Sabe por quê? Porque esse mesmo termo ele foi usado em outros casos no Evangelho de Lucas, para filhos únicos também. Quero que você vá comigo a Lucas 7, verso 12. Lucas 7, verso 12. E eu quero que você perceba aqui, eu vou mostrar aqui para você, aqui ó, no verso 12, percebe que a palavra único ela está com o mesmo número aqui, ó, 34, 39, a palavra único sublinhado, no termo referente a Jesus, estava dizendo unigênito, a palavra sublinhada era unigênito, mas ela estava com a mesma numeração, 34, 39, e aqui está a palavra único, percebe? Que é o filho da viúva de Naim. Era o único filho que aquela viúva tinha. Era o único que foi gerado dela. Diz assim, ó. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão. Esse não é o único
texto, é até um trocadilho, né? Não é o único texto que apresenta um caso de um filho sendo único e sendo usado o mesmo termo monogênes. O outro texto, virando a página, capítulo 8, versículo 41 e 42, é o caso da filha de Jairo. E aconteceu que quando voltou Jesus à multidão, estou lendo do 40, 8, 40 a 42. E aconteceu que quando voltou Jesus à multidão, o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Eu quero aqui mostrar para você mais uma vez. Aqui, olha. Tá dando para ver? Aqui acima do meu dedo. Filha única, 34, 39. A mesma referência de unigênito, se aplicando a Jesus. O mesmo verbo, o mesmo termo. Desculpe, não é verbo. O mesmo termo é usado para o filho da viúva, para a filha de Jairo e para outro personagem que está aqui no capítulo 9, versículo 37 e 38, que era o filho de um homem que estava possesso. Diz assim: e aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Aqui eu quero mostrar para você, ó, que o termo único está sublinhado aqui e está com a mesma referência, 34, 39. Então agora eu pergunto a você, por que os teólogos não colocaram isso no livro A Trindade? Porque eles não querem que você entenda que Jesus é o único filho gerado do Pai. Agora, não adianta você conjecturar. Então ele tem que ter uma mãe que o gerou também? Deus, o Pai, ele tem todo o poder de gerar o seu próprio filho. Se ele criou muitas coisas através do seu filho, pela sua palavra, por que ele não poderia gerar o seu filho? Você continue acompanhando a nossa série, que eu vou mostrar mais evidências para você de que Jesus realmente é o Filho unigênito, gerado do Pai. Pode continuar acompanhando a nossa série, que você vai ter muitas mais evidências. Eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia em São Mateus capítulo 22. E nós começaremos agora a ver que o ódio dos sacerdotes contra Jesus foi que ele sempre se declarou como filho de Deus. Isso irritou os líderes religiosos, assim como está irritando hoje. Assim como muitos hoje ficam irritados quando você tenta mostrar que Jesus é o Filho literal de Deus. Sabe por que isso? Porque lá no céu, Satanás, ele teve ciúmes de Jesus. Porque Satanás não era filho gerado, não tinha natureza divina. E Jesus, como filho gerado, ele era adorado. Ele era e continua sendo o comandante das hostes celestiais. E isso irritou profundamente Lúcifer. Tanto que você pode notar que na tentação de Jesus ele perguntou: se tu és o Filho de Deus. Ele queria fazer com que Jesus duvidasse disso na carne humana, porque ele estava abatido pela fome. Mas vamos ao relato. Capítulo 22 de São Mateus, versículo 41 a 46. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Note que aqui ele não se identifica de início. Ele pergunta para os fariseus: o que vocês pensam a respeito do Cristo, do Messias? Porque eles não aceitavam a Jesus como Messias.
E aí Jesus coloca para eles o que eles pensavam a respeito do Messias, de quem ele era filho. De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Então aqui eles colocaram que Jesus ele era filho de Davi, filho literal de Davi. E aí Jesus continua arrazoando com eles e diz no versículo 43 o seguinte: disse-lhes ele, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Isso está no Salmo 110, verso 1. E aí Jesus faz essa pergunta para eles. Como então Davi o chama de Senhor? Em espírito ele fala, disse o Senhor, no caso o Pai, ao meu Senhor. No caso Davi dizendo ao meu Senhor, se referindo a Jesus. Então disse o Pai ao Filho, disse o Senhor ao meu Senhor. E aí Jesus faz mais uma vez a pergunta, no verso 45. Mateus 22, 45, para que você nos acompanhe. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E aí agora Jesus ele faz uma pergunta que deixa embaraçados os sacerdotes. E aí no verso 46 é dito, e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então aqui Jesus ele quebra um preconceito, uma teoria dos líderes religiosos de sua época, dos sacerdotes, de que Jesus ele era filho somente de Davi, porque na carne humana ele era filho de Davi. A palavra ela nos revela claramente que ele veio da descendência de Davi, segundo a carne, mas segundo a sua natureza divina, ele não era filho de Davi, ele é filho de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo isso, essa importante verdade, no capítulo 10 de João, versículo 22. João 10, 22, até o versículo 36. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Então era como se os líderes religiosos estivessem intimando a Jesus, colocando Jesus na parede, pedindo de Jesus uma posição, como quem dizendo assim, até quando você nos vai deixar no ar se quem é você? Se tu és o Cristo, realmente o Messias, fale-nos abertamente. E aí Jesus respondeu no verso 25, respondeu-lhes Jesus, já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. E aí no verso 30 ele faz uma declaração sensacional. Ele diz, eu e o Pai somos um. É um dos menores versículos da Bíblia, mas é um dos mais carregados de verdade profunda e plena a respeito da essência do Pai e do Filho. Eu e o Pai somos um. Agora, querido, por que Jesus ele não disse eu, o Pai e o Espírito Santo somos um? Ele não mencionou isso. Ele disse eu e o Pai somos um. Por que ele disse isso? Na realidade, são duas pessoas, o Pai e o Filho. Mas eles são um em natureza divina, em caráter, em propósito, em santidade, mas não em pessoa. São duas pessoas distintas, mas eles são um. Em natureza divina, em caráter de amor, de retidão, de santidade, de pureza, que nenhuma palavra humana pode descrever.
No verso 31, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Agora eu pergunto, querido, em que momento aparece aqui no texto Jesus, ele se orgulhando e se fazendo Deus a si mesmo? Essa foi uma acusação dos sacerdotes. Essa foi uma acusação dos líderes religiosos, que pegaram até em pedras para apedrejar a Jesus, como talvez você vai pegar para me apedrejar. Talvez você vai me apedrejar e já está apedrejando muitos por aí, não com pedras, mas com palavras, com ofensas, com compreensões distorcidas a respeito do que dizemos. E aí Jesus, ele responde a essa pergunta, a essa questão, a essa justificativa dos sacerdotes quererem apedrejar a Jesus, porque segundo eles, Jesus estava se fazendo Deus a ele mesmo. Jesus responde da seguinte forma, no versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Jesus estava citando aqui o Salmo 82, verso 6, no qual ali os seres humanos são chamados de deuses. O mesmo termo usado ali no hebraico, Elohim, foi usado aqui para os seres humanos. Ele também foi usado para anjos. Esse termo, ele não é usado somente para o Deus verdadeiro e o seu Filho. Ele é usado também para outros deuses, o termo Elohim. E ele é usado também para seres humanos e anjos. Então aqui, no verso 35, Jesus continua respondendo a eles, dizendo: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, esse texto é irrefutável em afirmar que os seres humanos foram chamados de deuses, e Jesus está declarando isso aqui enfaticamente. Vou repetir: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Isso saiu dos lábios de Jesus e não dos lábios dos sacerdotes. Os sacerdotes os estavam acusando de se fazer Deus a si mesmo. Mas ele estava aqui se justificando e falando assim: vocês estão querendo fazer tudo isso só porque eu disse sou filho de Deus? Ah, amado, você precisa entender, amado, que Jesus é o Filho de Deus. Você precisa entender que em nada isso desmerece o seu poder criador, o seu poder redentor, o seu poder inigualável sobre tudo e sobre todos. Mas você precisa entender que ele é o Filho de Deus, que ele foi enviado pelo seu Pai, que ele se prontificou também a vir a este mundo, resgatar a você e a mim. Vamos continuar, capítulo 12 agora, versículo 43. Diz assim, vamos do 42, capítulo 12, 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ah, querido, essa é a condição de muitos. Sabe por que muitos não creem na verdade? E não a sustentam com as suas atitudes, com as suas palavras? É porque eles têm medo de serem expulsos das sinagogas. Pastores conhecem a verdade e têm medo de serem expulsos das suas sinagogas, das suas igrejas, perderem os seus salários, perderem os seus privilégios, o seu status quo
de religioso que tem influência sobre ovelhas, eles têm medo. Eles sabem a verdade, mas eles têm medo. Vamos agora para o capítulo 3, do mesmo Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 21. E um desses que tinha medo, essa é a história de um deles, Nicodemos. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus aqui ele foi duro com Nicodemos, porque Nicodemos achou que sabia a procedência de Jesus, que ele era alguém vindo de Deus. E Jesus disse para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, Nicodemos. E essa é a situação de muitos, meus amados. Muitos líderes, muitos mestres em Israel, que enquanto não nascerem de novo, não poderão ver o reino de Deus. Muitos conhecem as Escrituras, conhecem a lei, como Nicodemos conhecia, mas ele não tinha nascido de novo. E talvez, quem sabe, muitos hoje estão na mesma situação. Jesus continua o relato dizendo, na realidade agora Nicodemos pergunta a Jesus no verso 4 do capítulo 3 do Evangelho de João, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E aí Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Ah, querido, ali estava diante de Jesus alguém que era mestre em Israel, que conhecia a Torá muito bem. E ele não compreendia a necessidade de um novo nascimento. E Jesus agora faz essa pergunta, como quem dando um puxão de orelha singelo em Nicodemos. Você é um mestre, Nicodemos, em Israel e não sabe isso? Na verdade, verso 11, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei as coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem agora um dos versos áureos bíblicos, talvez o verso central da Bíblia, verso 16 do capítulo 3 de São João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O mesmo termo de monogênese, aplicado àqueles três filhos únicos, ele é aplicado aqui a Jesus mais uma vez. De maneira que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ah, querido, não quer você crer que Jesus é o Filho unigênito de Deus? Que isso não é algo simbólico, porque o próprio Pai proclamou isso com a sua voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E você está lutando com essa crença.
Porque você não quer crer nisso. Porque você está escolhendo acreditar em homens que estão ensinando uma teologia adulterada. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade e vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui Jesus, ele claramente se identifica como Filho de Deus, Filho unigênito de Deus. Isso não é algo simbólico, querido. Isso não é algo metafórico, querido. Essa ideia de que isso é algo metafórico não é uma ideia bíblica. Não é uma ideia inspirada. Mas é uma ideia de homens. É uma ideia de homens que estão querendo que você acredite em uma doutrina que não é bíblica. Em um Deus trino que não aparece na Bíblia. Você na Bíblia não é ordenado a adorar um Deus trino. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia dizendo isso. Para que você adore um Deus trino. Eu quero que você acompanhe comigo Mateus 26, verso 62 agora. Mateus 26, 62 e 63. Agora nós vamos entrar na parte da condenação de Jesus. Um dos motivos pelos quais Jesus foi condenado pelos sacerdotes e foi levado à morte foi porque ele se identificou como Filho de Deus. Ele não se identificou, o fato dele se identificar como Filho de Deus foi o que suscitou a ira desses líderes religiosos. Não foi o fato dele se identificar como Deus Filho, não foi o fato dele se identificar como a segunda pessoa da Trindade, como um ser coeterno. Não. Foi o fato dele se identificar como Filho de Deus. Que por ser filho é igual a Deus. E é chamado de Deus em muitas partes das Escrituras. Mas porque ele é filho. E não porque ele é um ser coeterno. Juntamente com um terceiro que criaram, que inventaram. Para dizer que os três são coeternos, nenhum veio antes ou depois que o outro. Eles sempre coexistiram juntos. Isso é uma mentira. E se você está ensinando essa mentira, eu quero lhe suplicar em nome do Filho de Deus, pare, se arrependa, se converta. Porque essa teoria é uma teoria humana, não é uma teoria de Deus, divina, nem bíblica. Acompanhe comigo por que Jesus foi condenado pelos líderes religiosos de sua época e hoje porque muitos líderes religiosos estão condenando pessoas que estão descobrindo a verdade, estão sendo expulsas das igrejas. Como eu e a minha família fomos, eu não guardo mágoas disso, mas eu falo isso com tristeza das pessoas que estão fazendo isso, porque elas mesmas estão se prejudicando. Acompanhe comigo por que Jesus foi condenado e por que muitos de nós hoje estamos sendo condenados. Capítulo 26 de São Mateus, versículos 62 e 63. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo. Aqui ele invocou, ele fez um juramento, uma conjuração pelo Deus vivo. Se Jesus, que nos digas se tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então essa foi a conjuração. E aí Jesus responde, disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ah, querido, sabe por que aqui ele se identifica como Filho do Homem? Porque, não sei se você lembra, muitas vezes ele se identificava como Filho do Homem. Algumas, como eu já mencionei aqui, a anterior de João, ele se identifica como Filho unigênito. Mas aqui ele se identificou como Filho do Homem, porque quando ele retornar, ele vai retornar para julgar como homem, porque só ele pode julgar. As Escrituras declaram que por ele ser o Filho do Homem, o Pai entregou todo o julgamento a ele.
para que ninguém possa ter a desculpa, eu não sabia, eu não consegui vencer a tentação, porque Jesus foi homem e ele venceu como homem. E ele virá como homem, mas também como Deus, porque ele não pode desfazer da sua natureza divina. Ele virá como Filho de Deus, como Deus, como você queira chamar. Eu prefiro chamar Filho de Deus, porque é assim que na maioria das Escrituras ele é identificado. Quando ele é chamado de Deus é por causa da sua natureza divina. E como eu mencionei para você, ele não é o único que é chamado de Deus pelo termo Theos, ou pelo termo Elohim na Bíblia. Outros são chamados por esse termo, anjos, homens. Então por que ele virá como Filho do homem? Porque como Filho do homem, o Pai entregou todo o julgamento a ele. E aqui ele responde, tu o disseste. Ele assumiu que ele era o Filho de Deus. E aí no verso 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Continue acompanhando comigo, Marcos agora 14, verso 60. Marcos 14, 60. Porque é o mesmo relato, mas eu quero mostrar para você que nos evangelhos a ênfase é essa. Os líderes religiosos odiaram a Jesus porque ele se apresentava como Filho de Deus e assumia que ele era o Filho de Deus. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus dizendo, nada respondes que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe, eu o sou. E vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote rasgando